Ano 34 depois de Cristo, primeiro século, com 30 anos, Cristo inicia sua missão. Ano 37, Jesus, com 33 anos e 6 meses, é crucificado e elevado ao céu. Ano 45. Primeira viagem do apóstolo Paulo entre 45 DC e 49 DC. Paulo e Barnabé evangeliza os israelitas gentios em meio à população terrestre. Atos 13, verso 1 a 28. Ano 49 depois de Cristo, segunda viagem do apóstolo Paulo, entre o ano 49 BC a 52 DC, dessa vez com o discípulo Silas. Atos 15, verso 36. Ano 53 depois de Cristo, terceira viagem do apóstolo Paulo, em 53 a 58 depois de Cristo, o apóstolo Paulo viaja sozinho. Atos 19, verso 21. Quarta viagem do apóstolo Paulo, ano 59 a 62. Uma viagem com destino incerto, pois por causa da perseguição dos apóstolos judeus no Concílio de Jerusalém, por Paulo não concordar com a circuncisão dos israelitas que moravam fora de Israel, os gentios, que aceitaram Cristo como Salvador, e isso provocou intolerância dos líderes judeus, culminando assim com a prisão do apóstolo Paulo e Pedro, e passando por Cesareia, chegam a Roma, é levado diretamente para a prisão, onde culminou com sua morte. Sua morte por decapitação ocorreu no ano 67, mas ele já tinha escrito a carta aos Colossenses 1:23, testemunhando que já tinha evangelizado todas as criaturas, debaixo do céu, todo o sangue de Abraão foram evangelizados, e assim cumpriu sua missão, de maneira que 3 anos depois, ano 70 depois de Cristo, aconteceu a terceira e última revolta dos judeus contra a mão de Deus, o Império Romano, como está escrito em Apocalipse 1, versos 7 e 8, que diz: Eis que ele vem entre as nuvens, nuvens de gafanhoto, com poder e grande glória, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. A segunda volta. E assim foi. E assim o Filho do Homem apareceu entre as nuvens de gafanhoto, os exércitos. Pois os exércitos era tão grande e grotesco que Israel inteira foram cercado de tão imenso que era esse exército, pois o Império Romano era o braço forte e glorioso de Deus, para se cumprir o que o profeta Joel profetizou em capítulo 2, verso 1, e Apocalipse 9. Trema de medo, povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. Os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado, e no futuro nunca mais haverá. Apocalipse 7, verso 1 e 4. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Apocalipse 8:13. E João, na sua visão, viu uma águia. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Todas as profecias de Cristo não apontam para a população terrestre, mas apenas para os gentios que habitava fora de Israel e contaminou todo Israel e Jerusalém, como ele profetizou em Marcos capítulo 13, verso 1 a 25. E no verso 19, ele confirmou o que o profeta Joel já tinha falado, porque aqueles serão dias de tanta angústia como nunca houve desde o começo da criação de Deus, e jamais haverá outra vez. Se aprofunde em conhecimento e você observará que a população terrestre está fora dessa questão. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor, mas não acredite nos cafajestes que diz que você é obrigado a dar o dízimo e que diz que Cristo está voltando para a população terrestre. Tudo ocorre em meio a uma guerra, gritarias, correrias, pavores e horrores pela selvageria cruel, onde aqueles que estavam em pecaminosidade não viram o sobrenatural de Deus, pois só que via prodígios eram os aprovados por Deus, e pecadores não puderam registrar a ressurreição dos santos
e não puderam ver o arrebatamento. Só os cristãos aprovados puderam ver, mas esses não poderiam falar, pois foram com Cristo para as mansões celestiais, para o seio de seu pai Abraão.